Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também através das nossas plataformas no YouTube e também no Facebook, na fanpage da TV Erechim, no nosso canal no YouTube, onde você pode também assistir a hora que você quiser, né, na sua Smart TV também. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados está no Master, está em casa e também conosco System Software de Gestão. Mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br, confira nossos serviços e produtos. O programa Na Resenha de hoje tem a presença do diretor do Atlântico Futsal, Elton Dallavecchia, o manager, o homem que faz tudo lá no Atlântico, que vai bater um papo conosco, falar um pouco dessa situação que tem envolvido a pandemia do coronavírus, paralisado todas as atividades, não só esportivas, mas para a gente falar do impacto que isso está tendo, né, e quais as medidas que o Atlântico tem adotado nesse período de isolamento social. Elton, prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Fábio. Cumprimentar a você, estende seu cumprimento a todos os demais, nossa diretoria, presidente, torcedores, associados. E para nós sempre é um privilégio poder estar aqui levando as informações ao nosso torcedor, porque a gente sabe que nesses momentos delicados as informações se difundem nem sempre com a veracidade que é necessária. Exato. Elton, primeiramente, como é que o Atlântico está lidando com esse período da pandemia? O que o clube tem feito neste período que praticamente o futsal nem bem tinha começado ainda o calendário oficial, mas já paralisou? Para nós, Fábio, acho que é uma novidade geral. Tipo, eu faço futsal de alto rendimento, eu trabalho com futsal de alto rendimento já há 21 anos. 2021 seria o 21º ano. Então a gente teria uma experiência significativa na área, na modalidade, porém, é uma situação que não tem experiência que resolve, não tem, porque nunca aconteceu e nunca ninguém previu que poderia acontecer algo desta forma, da maneira que aconteceu. Por lá, quando começou lá em novembro, lá em dezembro, no exterior, na China e tal, ia chegar aqui no Brasil, ninguém se programou para isso. Evidente que se pensava, se acreditava que isso poderia acontecer, mas não da forma que aconteceu, porque a gente é totalmente inexperiente nesse aspecto. E não tem onde se buscar pessoas experientes para falar sobre isso, porque em lugar nenhum do mundo tem alguém que possa servir. Então, nós sentimos bastante, porque estávamos próximos a realizar a Supercopa de Futsal, que dava vaga para a competição internacional, né, intercontinental, que era a Libertadores. Estávamos a alguns dias de iniciar a competição, quando teve que ser cancelada. E que bom que tivemos a sábia decisão de cancelar, porque teríamos problemas, evidentemente. E aí começou os problemas todos. Então a gente, no dia 18 de março, nós liberamos os atletas para ficarem em casa com as suas famílias. Passamos diariamente um treino físico para eles, através do aplicativo, onde eles realizavam os treinos e nós acompanhávamos, né, em tempo real. E aqueles que tinham a dificuldade, eles faziam o VT do treino e nos enviavam diariamente. Em vez de 2 treinos diários, fazíamos um treino físico diário. Sabendo que não é o ideal, sabendo que é difícil, atletas que com esposa, com filhos dentro do apartamento é complicado, porque não tem um espaço específico para isso, mas mesmo assim, os atletas com muita dedicação e muita boa vontade mandavam esse treino. Isso se prolongou até o final de março. Iniciando abril, veio a nova determinações empurrando até agora, até o dia 30, e a gente sabe que clubes sociais, atividades esportivas que obrigatoriamente aglomeram pessoas, a gente é colocado e não como prioridade, evidentemente.
E a gente tem que, a gente até pode não concordar, se sentir mais afetado, mas tem que respeitar e concordar com a situação porque ela é necessária. E aí passamos a enviar treinos para os atletas, treinos semanais, que eles realizam durante a semana inteira, então eles podem se programar, podem escolher um dos treinos, dos 5 treinos semanais, para que a gente tenha uma manutenção mínima do condicionamento físico. Estamos no aguardo, né, a princípio até o dia 30 de abril, no aguardo de como se projeta a situação a contar de maio e as competições todas suspensas, então a gente também fica numa situação muito difícil, porque é muito delicado e muito complicado você manter os atletas treinando dentro de suas casas 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Tu consegue ter um nível de criatividade, de dedicação, de contagiando os atletas para realizar as atividades. E eles se comprometendo com isso. Mas quando tu começa a passar de 4, 5 semanas, já começa a ficar complicado, começa a ficar uma coisa muito sistemática, muito rotineira, que bagunça muito a rotina familiar do atleta. Elton, algum jogador, membro da comissão técnica ou direção, chegou a apresentar algum sintoma do coronavírus? Como é que o clube está monitorando os atletas e obviamente, os seus familiares? Os 3 médicos do clube, né, Fábio? O Dr. Mário, Dr. Mocelin e o Dr. Misolo, que são os responsáveis por essa situação. Se algum deles acontecesse alguma situação dessas, de imediato eles nos comunicam e nós, por consequência, comunicamos aos médicos para que eles tomem as providências. Felizmente nós não tivemos, e isso estende-se aos familiares dos atletas que moram no primeiro grupo familiar, né? No caso, quem reside com eles. Não tivemos nenhuma situação, tivemos apenas um, que foi o Vini, que teve gripado, mas foi durante o período ainda de treinamento, ali pelo dia 10 de março, e aí o Dr. Mário fez a orientação que devia fazer e foi apenas um resfriado, né? Não foi uma gripezinha, não foi um resfriadinho, né? Foi uma gripe, mas uma gripe rotineira, e ele recuperou normal, e no dia 18, quando a gente liberou, ele já estava bem. Elton, essa cartilha de treinamentos e de rotina que o clube estabeleceu para os jogadores, isso é algo que o Atlântico criou ou é um modelo que está se utilizando no futsal? Nós temos um hábito, né, Fábio, e não que copiar é feio, né? Eu não tenho essa percepção. Acho que se copiar coisas boas, coisas positivas, temos que ser inteligentes para isso, mas tem que criar as situações próprias dentro daquilo que você acredita, dentro da metodologia do treinamento, aquilo que você entende que é o ideal. Criou-se hoje, os preparadores físicos tiveram que se reinventar em todos os clubes, porque você não pode querer que o atleta faça uma atividade aeróbica, ou seja, uma atividade de longa duração com baixa intensidade, que seria em situação normal o atleta correr durante 30 minutos. E não tem como o atleta ficar correndo 30 minutos dentro do apartamento. O vizinho de baixo vai enlouquecer. Então, tínhamos que criar alternativas de treinos aeróbicos, que também não tem muito na literatura, né? A gente tem que fazer uma adaptação do que tem, fazendo com que ele mantenha uma frequência cardíaca num determinado ponto de trabalho aceitável, mas dentro daquilo que você entende que é o ideal. Então, os preparadores, via de regra, no mundo inteiro, tiveram que se reinventar, se adaptar. Evidente que a gente olha vídeo dos outros, os outros olham os nossos vídeos, que são postados hoje, né, com essa globalização da informação, então fica tudo muito fácil. E a gente tinha situações que entendíamos que o determinado treinamento se adequava, mas aí a gente olhava alguns vídeos de alguns colegas, opa, dá para aproveitar o que os outros estão fazendo no nosso treino também. Então, como a gente recebe a informação dos outros colegas dizendo, Elton, aquilo que vocês fizeram ficou bacana, nós vamos fazer também. Você se importa? Evidentemente que não. Então, houve essa distribuição e de maneira informal, uma cópia de forma geral de alguns exercícios, de algumas atividades, e cada um fazendo dentro daquilo que entende que é o ideal. Buscamos, sim, fazer com que o atleta, que eu acho que isso é a parte fundamental, né, Fábio? A conscientização deles. E nós tivemos um grupo muito responsável, porque o atleta quer treinar, o atleta não quer estar em casa, ele queria estar trabalhando. E convencê-los que era importante eles se manterem fazendo atividade, ter um controle de peso, porque a gente sabe que todo mundo brinca, todo mundo ironiza, né? Iniciamos a quarentena assim, vamos sair assado. Então o atleta também tem essa dificuldade, porque ele está dentro de casa. E aí tu passa na geladeira, parece que tem um ímã, né? Que a geladeira te puxa, abre assim. E aí
a esposa e os filhos têm o hábito, muitas vezes, de se alimentar de forma um pouco diferente com o atleta. Então cria-se essa... E aí estão o dia inteiro junto. E aí tu come um pouquinho junto com o filho, tá? Come mais um pouquinho novamente. Então, para ter um controle de peso razoável, para que eles tivessem o cuidado com alguns alimentos, né? Pouco açúcar, pouca gordura, né? Poucas frituras, diminuir aquilo que acarreta numa sobrecarga de calorias, as quais não seriam gastas neste período. Então entendemos que conseguimos ter esse convencimento, conseguimos fazer com que o atleta se enganjasse nesse processo, mas a nossa preocupação é até quando? Né? Porque tudo tem seu limite de tolerância e você também não pode estar exigindo que o atleta nas primeiras semanas tenha um engajamento e na 10ª semana tenha o mesmo engajamento num treino, nos cuidados. Então a gente sabe que somos seres humanos, eles também o são, e a gente está conseguindo ter respostas positivas até o momento. Bom, Elton, na semana passada eu entrevistei aqui o presidente do Ipiranga, Gil Stankiewicz, ele falou que, eu acho que conversou contigo também, inclusive para utilizar o modelo que o Atlântico vem utilizando com os jogadores do Ipiranga. Isso mostra o quão bom está sendo o trabalho de vocês. Agora, se a parte física é possível daqui a pouco para manter os atletas ainda em atividade, mesmo que a distância é possível se manter, a parte tática, como é que o Giba tem trabalhado isso com os jogadores? É possível mostrar vídeos daquilo que ele quer, daquilo que ele imagina, dos adversários que o Atlântico terá pela frente, ou até por não ter começado a temporada é mais difícil ainda, Elton? É mais difícil. Com toda certeza a parte do Giba era muito mais complicada, porque ele estava... A única parte boa que é possível ainda ter um aproveitamento que ele conseguiu passar para os atletas o plano de jogo, né? Como é que ele queria que a nossa equipe, com as características individuais dos atletas, como é que a nossa equipe iria jogar. Então, nesse período de treino, que nós iniciamos lá em janeiro, até parar, então deu quase 60 dias, ele conseguiu passar a plataforma de treino. O nosso treino vai ser, a nossa equipe vai jogar assim, vai defender desta forma, vai atacar assim. Ela estava 100%, evidentemente que não. As competições iam dizer quais seriam as carências táticas e quais as coisas táticas que estavam dando resultado. Só o torneio que disputamos foi muito pouco ainda para ter uma performance total, porque teve atletas que tiveram pouco tempo de quadra ainda. Mas os atletas entendem, o Giba vai jogar desta forma. Então ele consegue sim passar para eles algumas situações que hoje, nesses programinhas de computador que tem, eles simulam situações de jogo muito práticas, e o Giba tem esse contato com eles, sistemático, para que eles possam não perder a consciência tática, né? A palavra certa, né? A palavra técnica é essa, não perder a consciência tática, saber que a equipe treinou desta forma, que vai jogar desta forma, porém não está treinando desta forma, mas que ele não caia isso no esquecimento, né? Então o Giba está tendo esses contatos, está conseguindo conversar com os atletas, passando informações, mandando esses vídeos, esses audiovisuais, onde ele consegue ter não a perda total do trabalho realizado até o momento. Elton, a gente tem visto alguns exemplos, especialmente no futebol, eu não sei no futsal também em outros países como é que está sendo, mas no futebol a gente já vê em alguns países, como por exemplo a Alemanha, que está voltando às atividades. A Alemanha tem utilizado alguns modos de treinamentos, goleiros em determinados horários, aí é desinfectado todo o ambiente, o vestiário, depois vem os demais jogadores assim por posições e por determinados horários. O Atlântico pensa num eventual retorno, fazer gradativamente isso também? Já é possível projetar isso ou ainda por essa incerteza toda é difícil fazer uma projeção, Elton? Fábio, nós no início, quando houve o encerramento das atividades lá no dia 18 de março, pensávamos que isso se protelaria até o final de março e a partir de abril usaríamos esse exemplo. Ou seja, às 10 da manhã ao meio-dia treinariam os goleiros, das 2 às 4 os back, das 4 às 6 os pivôs. A gente faria pequenos grupos, né? Nunca ultrapassando a 4, que daí tu não consegue ter um contato muito próximo, não chega a ter a aglomeração de pessoas, então faria desta forma. Em vez de fazermos 2 treinos diários, faríamos um treino diário, e o técnico conseguiria, além de nós mantermos o trabalho físico, o técnico conseguiria dar uma continuidade ao trabalho tático. E aí, quando necessário for, ele juntaria 2 backs com 2 pivôs, para fazer trabalhos de marcação, trabalhos de ataque e tal. Mas houve a proibição, o fechamento das quadras esportivas, das praças esportivas. E o clube, por consequência, também teve que ser fechado. Então não temos espaço físico para treinar neste momento. Quando houver uma flexibilidade abrindo, permitindo que o presidente
abra uma nota permitindo o acesso da equipe ao ginásio, evidentemente que faremos essa espécie de treinos. Se se protelar até maio, ou seja, entrar essa situação em maio, nós vamos usar, e o clube permanecer fechado, porque não é possível, né? A gente tem que ter um entendimento, se o clube está fechado para os sócios, está fechado para a equipe também, né? Então tem que ter essa maturidade. Aí nós vamos procurar espaços alternativos, porque daí faça-se muito tempo, né? Já começa o tempo de treino e o tempo parado, começam a ter uma igualdade. Ou seja, 50 dias parado, treinando 50 dias parado, daí começa a complicar. E aí a gente vai buscar espaços alternativos para colocar em prática essa sistemática de treinamento que já vimos programado em final de março. Porque a gente sabe que quando for liberado para treinos e jogos, as coisas vão ser muito mais rápidas, né? Não vai ser dado mais 40 dias para a pré-temporada, não vai ter esse tempo. Então a gente quer estar pronto porque nós temos uma previsão da Supercopa e essa vai ser uma competição muito rápida, né? E a gente tem que estar com um nível de treinamento aceitável dentro da situação atual. Elton, os profissionais da educação física, da preparação física do futebol têm dito que precisariam de pelo menos 15 a 20 dias de intertemporada para aí sim colocar os jogadores dentro daquilo que seria o razoável para voltar ao nível de competição, mesmo que isso terá que ser adquirido com o decorrer dos jogos. Tu, por ser um profissional da área da preparação física também e conhecer o ritmo do futsal, Elton, pro futsal, o tempo ele é o mesmo ou por ser mais intenso do que o futebol, ele vai exigir um tempo maior? São coisas diferentes, né, que a gente falou, são uma situação nova, mas eu entendo, e conhecendo um pouco a fisiologia do exercício e o que regra o treinamento desportivo, são situações diferentes de início de temporada e neste momento. Nós trabalhamos tecnicamente com os macrociclos anuais de treinamento. O macrociclo seria como distribuir o ano inteiro, são 52 semanas, nós no Atlântico trabalhamos 48, tira as 4 semanas de férias. Você vai fazer um planejamento para 48 semanas? É possível e nós trabalhamos com isso. Mas tem trabalhos em clubes, conforme as competições, que quebra seus macrociclos. Em vez de fazer tu faz 2, tu faz 3 no ano. E é uma situação atual hoje que é possível fazer e vai ter que ser feito neste caminho. Porque quando você termina o ano em dezembro e você vai começar em janeiro, a equipe está em dezembro extremamente cansada. Os atletas precisam daquelas 4 semanas para retornar em janeiro já num estágio tranquilo. Agora é diferente, os atletas treinaram 7, 8 semanas, 50, 60 dias e pararam de novo. Eles não chegaram a estar num estágio de cansaço. Então o retorno é diferente, a preparação física do retorno ela é diferente. Você tem que respeitar algumas máximas, né, do treinamento desportivo, porém, tu não pega o atleta cansado. Tu não pega um atleta que veio de uma situação, o cansaço, o estresse e a fadiga física. Você não pega ele nesses estágios. Você pega ele totalmente descansado, com um nível X de condicionamento, uma força muscular relativamente tranquila. A minha preocupação maior, Fábio, nesse retorno, e a gente sabe que a preocupação ela tem que ser geral, porque tem atletas com maior facilidade, outros com menor, outros que vão engordar um pouquinho mais, outros não. Então essas preocupações a gente consegue equalizar durante o treinamento. Mas respondendo diretamente à pergunta, o trabalho do futsal é um pouco diferente do futebol de campo. As qualidades físicas, as valências físicas ditas, elas são um pouco diferentes a serem trabalhadas. Com 15 dias, com 2 semanas, a gente consegue sim deixar o atleta num bom estágio, porque ele não vem do zero, ele não vem de uma fadiga, ele não vem de um cansaço. A gente consegue fazer trabalhos, muda-se, né? Muito trabalho com bola, aproveitando os trabalhos físicos que você quer fazer, utilizando a bola, porque daí você ganha tempo, você faz uma junção do teu treino com o treino técnico. Então a tal equipe multidisciplinar das comissões técnicas vão ter que trocar informações para que você possa... Eu não vou ter uma sessão de treino físico apenas, não, vou ter um físico e técnico, um físico e tático, um técnico e tático na mesma sessão de treino. Ganha-se tempo com isso e consegue-se sim em 2 semanas deixar o atleta num bom estágio, na situação atual. Se você me perguntar lá em janeiro, não dá, 2 semanas não dá. Bom, mas e a conta no final ela vai vir também, né, Elton? Porque teremos muito provavelmente mais jogos com mais frequência e isso também a conta virá lá na frente. Mais jogos, menos descanso, mais lesões. Acontecendo mais lesões, diminui a quantidade de atleta disponível para trabalhar, sobrecarrega os outros
Então isso tudo vai se juntar, que é uma tendência que possa acontecer. O que a gente vai ter que ter? Aquilo que o técnico do Flamengo falou, e aí tem que vir um português falar uma coisa para o brasileiro entender. Treina-se menos e joga-se mais. É simples, a conta tem que ser assim. Então, se tu vai ter jogo segunda, quarta e sábado, você vai apenas ter treinos de manutenção, de ajustes. Treinos, como a gente faz em situações normais, não vai acontecer. Ou seja, joga-se mais e treina-se menos a partir do retorno. Isso é uma coisa que vai acontecer. Nós estamos conversando com o dirigente do Atlântico Futsal, Elton Dallavec, e depois do intervalo a gente vai falar daquele que também é outro problema, além das questões físicas de calendário, que é a questão financeira, como é que o Atlântico está enfrentando esse período aqui que a gente não sabe quando é que vai terminar. Rápido intervalo e voltamos já com o Na Resenha aqui na TV Erechim. Na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também disponível através da fanpage da TV Erechim e também pelo canal no YouTube, onde você que não curtiu ainda pode curtir. E no YouTube, no caso, você ativa o sininho e recebe sempre a notificação quando um novo programa aqui da TV Erechim entra no ar no canal no YouTube. Você pode ver numa boa através da sua Smart TV. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados está no Master, está em casa e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos serviços e produtos. O Na Resenha de hoje recebe Elton Dallavec, dirigente do Atlântico Futsal. Elton, se a gente já falou no primeiro bloco mais ou menos a situação física de trabalho que o Atlântico está estabelecendo para manter os seus jogadores dentro das possibilidades em atividade, como é que estão as finanças do clube, Elton, nesse período de não entrada de recurso através de bilheteria, enfim, a Supercopa do Futsal que entraria um recurso para o Atlântico também? Como que o clube está lidando com essa questão financeira? Quando a gente fala, né, Fábio, em finanças do clube, é do departamento de futsal, né? Sim, sem dúvida. Isso, a gente gosta sempre de deixar bem claro para o nosso torcedor que a gente tem um diferenciamento, né, do controle financeiro, ou seja, dos recursos que a mensalidade do associado, nenhum centavo desse é gasto com o futsal. Então a gente deixa isso muito claro e nunca é demais reforçar e aproveitando essa oportunidade que você nos dá. É difícil, é delicado, porque a gente tem o aspecto econômico, como diz em todos os aspectos, né, o problema da saúde que gera o fechamento do ginásio, a parada dos treinos, e o aspecto econômico que vai influenciar na economia geral do Brasil, como está influenciando no nosso departamento. Nós temos algumas fontes de receita que ficam prejudicadas, e a gente não tem como fugir disso. Temos que ser responsáveis e se reorganizar para que a gente não tenha um comprometimento total do departamento, das finanças do departamento. A diminuição de receita ela é visível. A primeira competição que nós tínhamos, que era a Supercopa, e é evidente, e nós sempre deixamos isso muito claro, que é um aspecto técnico, é importante nós fazermos uma competição em casa, onde a gente está junto com o nosso torcedor, tu oferta ao torcedor mais uma competição desse nível, a equipe passa a ter uma força maior vindo da arquibancada, então o fator casa é importante, mas o aspecto econômico numa competição dessa também é importante, onde ele nos gera um recurso significativo de planejamento, e já planejado para que isso aconteça. Os recursos de bilheteria são extremamente comprometidos, né, porque não tem jogo, não tem receita, não tem pagamento de ingresso, gera aquela receita que a gente conta com ela já passa a não contar mais, e temos o entendimento com nossos patrocinadores de forma geral, porque nós são 6 fontes de receita que o departamento trabalha.
E algumas delas ficam comprometidas sim, porque temos o programa ProEsporte, que é bem pontual nesse aspecto. Se as empresas não gerarem impostos a serem pagos para o governo, você não tem receita dessas empresas, eles não têm como pagar a parcela do imposto que viria para o projeto se não está pagando a parte do governo, que é isso que mais nos preocupa. Então há uma diminuição de receita significativa sim, é importante isso, e temos que tentar, como sempre, como é nas nossas casas, né, nas nossas controle familiar de receita e despesa, no departamento não é diferente, nós vamos ter que diminuindo a receita, tem que diminuir a despesa, não tem outra forma de fazer com que a conta feche. E a gente conversou muito com os nossos atletas nesse período todo, solicitando o entendimento deles. É evidente que não vai se deixar os atletas passarem necessidades, as famílias passarem por dificuldades na situação básica, mas os confortos, os excessos não tem mais como fornecer. Então a gente conseguimos equalizar essa diminuição de despesa, de receita, com uma obrigatoriedade da diminuição de despesa. Os atletas são a maior fonte de despesa do departamento, que é a folha de pagamento, e eles foram muito parceiros, tiveram um entendimento muito significativo, por mais que ninguém quer perder, sim, mas a gente tem que trabalhar dessa forma e se contamos muito. Eles entendem, porque eles vivem na nossa comunidade, eles conhecem o nosso clube. O departamento não é um departamento que precisa fazer caixa, né? Não precisa guardar dinheiro. O que a gente programa a receita com a despesa anual no planejamento, e eles entenderam, conversamos e vamos tentar mês a mês, né? Essas conversas são mês a mês para que a gente possa chegar no final do ano, nesse planejamento anual, o menor comprometimento das receitas possíveis. Já houve uma redução salarial dos jogadores? Quando fala desse corte de despesa que está ligado ao corte de salário também dos jogadores? Isso, nós conversamos, né, com eles individualmente, para solicitar que eles tivessem o entendimento desse aspecto, para que a gente tivesse que diminuir o percentual mínimo da receita mensal deles, do 100%, se houvesse o entendimento, o concordo de parte deles, e houve esse concordo, então a gente vai ter que trabalhar desses padrões, mas como eu te falei, Fábio, mês a mês, né? Se a gente tiver não tem como ter 100% de receita, então vai ter uma diminuição, mas essa diminuição, porque a gente tem também a diminuição de viagens, de hospedagem, de alimentação, então isso a gente consegue também absorver. Tendo receita, paga-se o 100%, não tendo, paga-se aquilo que é possível dentro do mês. E Elton, com relação aos patrocinadores, houve uma diminuição dos patrocinadores ou só aquilo que seria arrecadado através do projeto ProEsporte? Nós temos o comprometimento, né, do ProEsporte, que é bem pontual, é bem pontual isso. As receitas que nós falamos de bilheteria, que diminuem também, do um evento pontual que era a Supercopa. Dos patrocinadores, a gente está tendo essa sabedoria, e a gente conta muito com a parceria deles neste primeiro momento, para que a gente não tenha uma perda muito significativa. Sabemos que conforme se protelar, mais meses passarem assim, as coisas tendem a ficar um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas, mas por enquanto a gente está conseguindo. Nós esquecemos, né? Nós temos o projeto Master Galo, que é um projeto que, nessa parceria extraordinária com o Master Supermercado, mas também ele afeta diretamente, porque não há emissão de ingressos nesse momento. Então a gente tem, como eu te falei, são 6 fontes de receita e 3 delas ficam comprometidas, né? Então a gente consegue, por enquanto, os patrocinadores Master, eles se manterem junto conosco, os de menor valores também, mas esses eventos, esses projetos pontuais, eles ficam comprometidos, sim. Elton, a Supercopa de Futsal seria a competição que daria o pontapé inicial e oficial, né, à temporada 2020 do futsal. A partir do momento que as coisas começarem a entrar no seu devido lugar, o calendário do futsal for retomado, a Supercopa deverá ser a primeira competição oficial a ter o seu retorno no futsal brasileiro? Não é o que nós gostaríamos, né? Hoje se conversa muito, né? A Conmebol nos passa que até final de abril eles vão se manifestar referente às competições continentais. Então a gente está também neste aguardo. Porque há possibilidade de cancelamento ou não? De alguma competição internacional, por exemplo, a Libertadores? Sim. Eles só vão cancelar a Libertadores de salão se cancelarem a Libertadores de campo. Pode ocorrer deles cancelarem a do campo e não cancelarem a do salão, porque a do salão ela é mais curta, é uma semana, né? Então pode acontecer isso sim. Por isso que eles estão protelando a decisão, eles estão esperando o máximo que eles podem, né? Para que isso não aconteça.
Então eles também não querem que sejam suspensas as competições, sejam apenas transferidas, né? Sejam empurradas mais para frente. Talvez vão ter que mudar algum esquema de fórmula, jogos e tal. E a nossa competição, que é a Libertadores, ela é uma semana, 10 dias. Então eles estão esperando para tomar decisão. Estão empurrando bem mais para o segundo semestre, muito provavelmente, que era para ser realizado agora em final de maio, início de junho. E a confederação, por sua vez, quer realizar a Supercopa como a primeira competição brasileira no retorno. Evidentemente que a gente não gosta disso, mas entende-se isso porque a gente tem uma continuidade de competição. A Supercopa leva para a Libertadores, então ela tem que ser realizada obrigatoriamente no mínimo 30 dias antes da Libertadores, por causa do trâmite de documentação, de passaporte, aquela confusão toda. Porque hoje a Conmebol não aceita mais, não é a relação entre países. Para entrar no Paraguai, para entrar na Argentina, a gente entra com a carteira de identidade. Mas para a Conmebol só aceita passaporte, só aceita o número do passaporte como documento de validade do atleta. Então tem toda essa burocracia pela frente. E a confederação quer realizar as competições em agosto, a Supercopa, em setembro a Copa do Brasil, a Taça Brasil, começa a final de setembro a Copa do Brasil. Então Taça Brasil e Copa do Brasil, são duas competições. Que eles querem fazer a Supercopa primeiro e as Copas a partir de setembro. Então nós tentamos protelar, empurrar para o final de agosto essa competição, para que se as coisas estiverem normais, a gente possa realizar a competição no final de agosto, da Supercopa aqui em Erechim. Também tem a Liga Nacional, que uma coisa é muito paralela à outra, porque são competições que reúnem equipes de vários países. Nós da Supercopa de 3 estados e a Liga Nacional de 7 estados. Então, aqui no Sul vai estar ruim, lá em São Paulo está bom, não sai competição, né? Porque então, a Liga Nacional está trabalhando com a possibilidade também de julho a agosto, né? No mais tardar início de agosto, mudando a fórmula de competição. Que eu gostaria que isso acontecesse, porque se nos der condições de nós realizarmos 4 ou 5 jogos antes da Supercopa, né, Fábio? É importante porque já te dá um ritmo de competição, te dá um nível de disputa. Isso vai acontecer para o adversário também. Cada um tem que trabalhar com as suas armas, né? Então seria bom para nós, sim, que a Liga Nacional retornasse antes da Supercopa. E o Campeonato Gaúcho, a Liga Gaúcha de Futsal, a previsão dela já está prevista no calendário na última semana de agosto. Ou seja, nós teremos vindo as coisas andando nesse desenho, a Liga Nacional em agosto, a Supercopa em agosto, a Liga Gaúcha em agosto. E aquilo que nós falamos. Treina-se até aí e depois daí não se treina mais, só se joga e se viaja, né? Então a gente vai ter um segundo semestre, Deus queira que isso aconteça, que o pessoal da saúde tenha o êxito que está tendo com a colaboração de todos nós, porque a gente possa, a partir de agosto, na pior das hipóteses, as competições iniciarem e encerrarem em dezembro, janeiro ou fevereiro. Elton, e caso não seja, por exemplo, a Conmebol opta pelo campo suspender a Libertadores e também o futsal seguindo esse mesmo caminho, a Supercopa ela seria realizada ou aí há a possibilidade de um cancelamento ou transferência? A tendência é ela ser realizada, né? Já levantamos essa possibilidade junto à presidência da Confederação. A ideia é que a competição saia, independente da Libertadores sair ou não, e aí o campeão da Supercopa garantir vaga igual quando sair a Libertadores. Porque daí tudo vai depender do que a Conmebol vai dizer. O ano que vem vai ter a Libertadores referente a 2020 ou vai ter uma Libertadores só? Se tiver uma só, a tendência é que seja com maiores clubes, recheadas, com uma outra forma de disputa. Ou seja, que cada país possa indicar 2 equipes. Então, a Supercopa garantiria o vencedor, o campeão da Supercopa, a vaga na Libertadores, independente dela ser realizada esse ano ou no novo formato para 2021. Então, acho que a influência que isso vai acontecer, acontecendo isso, vai ter uma influência obrigatoriamente no calendário de 2021. Né? A gente tem que trabalhar com essa possibilidade. E aí muda todo o planejamento para 2021. A gente sabe que esses reflexos da epidemia poderá ocorrer e deverá ocorrer na economia. Por consequência, tu tem que formar uma equipe para 2021 que talvez tenha menos recursos, porém tem que ter uma equipe competitiva porque você poderá ter competições intercontinentais, continental e intercontinental depois para disputar.
Então, as dúvidas, né, Fábio, as interrogações, elas são diversas e a gente passa obrigatoriamente por essa melhora da situação atual da saúde pública com essa situação do vírus, né? Tudo vai gerar uma reta segundo semestre e um 2021 depende dessa situação. Por isso que todo mundo pede para que a gente faça, cada um fazer a sua parte, e nós estamos tentando fazer a nossa. Elton, empurrando a maioria das competições, ou praticamente todas as competições, para o segundo semestre deste ano. A Liga Nacional, ela pode tomar um formato diferente, como tu falou anteriormente, ela pode ser mudado o formato, e que formato alternativo estaria sendo apresentado pelos dirigentes de clubes ou pela própria Liga? Tudo indica que foram várias ideias discutidas, né? Mas a mais forte hoje, Fábio, é formar 2 grupos, um com 11 equipes e um com 10 equipes. Se as equipes conseguirem se manterem, mas acredito que todas as 21 vão estar, pelo que a gente tem conversado, né? As 21 equipes vão conseguir se manter. Então seria um grupo de 10 e um grupo de 11, classificando 8 de cada equipe, de cada chave, né? De cada grupo. E já começa o cruzamento olímpico, os mata-mata, primeiro com o 8º e assim por diante, desde a chave oposta, né? É uma fórmula boa, reduzida, evidentemente. E regionalizada? Não. Vai pelo índice técnico, permanece pelo índice técnico, né? O primeiro do ano passado na chave A, o segundo do ano passado na chave B, o terceiro, assim vai. Mantém o índice técnico na formação dos grupos. E os que entram lá na rebarba, como sendo 19, 20 e 21. A outra situação apresentada e discutida, foram formados 3 grupos, né? 3 grupos de 7, mas, por incrível que pareça, aumenta o número de jogos, né? No todo aumenta, ou 4 grupos. O de 4 grupos praticamente ninguém foi muito favorável, então a tendência muito forte hoje é de fazer, iniciando em agosto e, na pior das hipóteses, em setembro, 2 grupos, um de 10 e um de 11. E seria em um turno único? Em turno único, só o jogo de ida, por isso que diminui consideravelmente o número de jogos, né? Se você cair na chave o grupo de 10, tu vai jogar apenas 9 jogos na fase classificatória. E tu pode jogar 9 jogos, porque ninguém acha que vai ser o 9º e o 10º e o 11º, né? Todo mundo pensa que vai ficar entre os 8, mas 5 vão cair fora. E esses 5 seria uma participação muito pequena numa Liga Nacional. Você programar uma equipe, um orçamento, uma receita, um planejamento com as suas comunidades, e você ter em casa, porque aí que entra a situação, né, Fábio? Tu vai jogar 10 jogos, o grupo com 10 equipes, tu vai jogar 9 jogos. Desses 9, tu vai jogar 4 ou 5 em casa. É muito pouco perante a sua comunidade. Mas é a situação que se desenha. As coisas boas foi que a Liga Nacional vai conseguir colocar nas plataformas digitais, por TV fechada, por próprio canal de TV. Todos os jogos serão transmitidos por alguma plataforma? Os 100% dos jogos serão transmitidos, que isso é importante, isso é significativo. Primeiro ano que isso aconteça. E vai acontecer. Infelizmente, teve esse problema que a gente vai ter que ter uma diminuição igual. Elton, para a gente encaminhar o encerramento da entrevista, com relação ao Atlântico ter feito um trabalho muito forte, e eu acho que esse é um momento também até oportuno, dessa relação com o seu torcedor, através das suas redes sociais, enfim, oferecendo também informações para o torcedor. O quanto é importante manter esse feedback do torcedor com os jogadores, enfim, com o Atlântico? É fundamental, né, Fábio? A gente tem o Edson Castro, que faz a nossa parte de assessoria, e ele está nos passando os dados semanais, né? A gente tem tendo alcances significativos no nosso torcedor, na nossa comunidade, que estão se engajando, estão entendendo o processo, porque a gente não pode se distanciar, né? Temos que nos distanciar pela situação da epidemia, porém não podemos nos distanciar dele nas informações. Então acho que é fundamental a gente manter o torcedor participativo, sabendo o que está acontecendo, criando alternativas que foram criadas. Agora a gente está projetando um novo sistema do Oravante. Temos também todas as formas de fazer com que o nosso patrocinador tenha visibilidade. A gente está conseguindo fazer com que isso aconteça também, retornando coisas do passado e tal, imagens, e momentâneo sempre nas telas aparecendo a marca dos nossos patrocinadores, que é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento.
Elton, quero te agradecer mais uma vez, parabenizar pelo trabalho de vocês também nesse cenário adverso e muito incerto ainda, né, do que vai acontecer, mas sem dúvida alguma, né, a gente vai voltar em outra oportunidade aqui para, se Deus quiser, falarmos, né, da retomada, do retorno do futsal, né, que faz parte do nosso dia a dia, ver a bola rolando nas quadras do Caldeirão. Um grande abraço, Elton. Nós que agradecemos, obrigado, e esperamos o mais rápido possível estarmos todos de volta. Um grande abraço a todos, nós voltamos com o Na Resenha na próxima edição, nesta semana. Aquele abraço e até a próxima.